Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes em amor, minhas forças do Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada na minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada na minha vida faltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, estamos aqui reunidos nesta véspera de domingo para celebrarmos desde já o quarto domingo deste tempo da Páscoa. Passado este domingo já vamos começar a ouvir sobre o Espírito Santo, sobre o Pentecostes. O tempo passa a voar, mas este domingo a Igreja propõe-nos sempre olharmos e refletirmos para a figura de Jesus Cristo, o bom pastor, que nos conhece, que nos liberta, que nos leva por prados verdejantes, que dá a vida por nós, que nos defende. É uma imagem muito, muito bonita, mas não é só uma imagem. Deve ser a experiência e a nossa decisão livre, sabemos conhecer quem é que é o nosso pastor e quem é que são os salteadores, como nós vamos ouvir hoje no Evangelho. E às vezes a gente segue a voz dos salteadores, aqueles que não querem o nosso bem, mas querem usar-nos, querem que a gente se perca e querem que a gente esteja ao seu serviço, e isso retira-nos vida e retira-nos liberdade. Isso são os nossos pecados, que nós livremente, às vezes conscientes ou inconscientes, escolhemos. Então, para melhor nos dispormos a celebrarmos esta Eucaristia, comecemos por reconhecer com humildade que somos pecadores e a pedir perdão a Deus e aos nossos irmãos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Tende piedade de nós, tende piedade de nós.
Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, conduzi-nos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do reino, onde já se encontra o seu poderoso pastor, Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias, esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: Convertei-vos e peço a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo, e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei mal algum, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Para mim preparais a mesa, à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na casa do Senhor, para todo o sempre. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com paciência, isto é uma graça aos olhos de Deus. Para isto é que fostes chamados, porque Cristo sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo
para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e na sua boca não se encontrou mentira. Insultado, não pagava com injúrias. Maltratado, não respondia com ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele suportou os nossos pecados no seu corpo, sob o madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fomos curados. Vós erais como as ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente, e as ovelhas seguem-no porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Então, como vos disse no princípio, ao recordei-vos no princípio, às vezes é também por não ter assim muito mais para dizer, hoje no quarto domingo da Páscoa nós celebramos sempre o domingo do Bom Pastor e se calhar pode ser um bocadinho indiferente para o comum dos cristãos, mas para o padre, para aquele que é chamado a ser pastor, é assim são evangelhos e são os textos da Escritura bastante exigentes e interpeladores. E por isso o primeiro convite que vos fazia não é porem-se no papel do padre, não vale a pena, mas a recordarem em que sentido, em que relações, em que perspectiva é que nós também somos pastores, à maneira de Jesus. Porque somos pais, porque somos educadores, porque somos avós, porque somos uma referência para alguém, pelo nosso modelo de vida, o que seja, não é? Quanto mais não seja, mesmo que a gente não tenha essa missão ou esse papel assim com etiqueta, posso-vos dizer que não somos indiferentes.
que a nossa presença neste mundo deixa marca, mesmo que a gente não veja. E por isso somos todos mais conscientes, menos conscientes, com mais ação, com menos ação, um bocadinho deste bom pastor. Pelo menos somos convidados, desafiados a sê-lo. E por isso, já que vos tenho a todos já no meu barco e na minha perspectiva, então vamos lá ver o que é que esta palavra hoje a mim me quis recordar. Em primeiro lugar, esta liberdade. Diz liberdade e verdade. Diz Jesus, o pastor entra pela porta, ao contrário dos ladrões e salteadores que entram por outro lado. Entram, porque aquilo não é a casa deles. Entram pela porta porque é verdade que liberta. Meus irmãos, é tão fácil para nós cairmos em esquemas, em desculpas, em enquadramentos, em relativizações. Ou se quisermos, em absolutismos, que na prática é exatamente a mesma coisa, mas que tem uma forma um bocadinho diferente. Mas na base é a mesma coisa. Nosso Senhor é a verdade, e é a verdade que nos liberta. Por isso é bom nós não termos medo de a reconhecer em nós. É bom que a nossa vida, os nossos gestos e as nossas palavras não reflitam outra coisa senão a verdade de Deus em nós. Às vezes é difícil. Nós estamos tão cheios de conflitos, tão cheios de borbulhas cá dentro, tão cheios de coisas que ainda não estão resolvidas, que às vezes deixamos que seja isso a derradeira verdade, seja isso a sentença ou a cor ou o tom da nossa vida. E não é, nunca será. Deus é o Senhor da história. Deus não está longe. Deus não está a dormir. A única verdade que nos liberta é nós sabermos, como dizia São Pedro na primeira leitura e também na segunda, hoje era São Pedro assim antes, não é? Ele deu a sua vida por nós. Nós que o condenamos pelos nossos pecados, ele sofreu, assumiu no seu corpo, na sua carne, o peso das nossas faltas. Nós, pelas suas chagas, pela sua entrega na cruz, somos salvos. E é bom nós também sabermos isto. O mundo já está salvo. Depois cada um escolhe o que quiser, não é? Mas o mundo já está salvo. Uma gota de sangue de Jesus na cruz, no Monte Calvário, há 2000 anos, chega e sobeja para todos os pecados da humanidade durante todos os tempos. E é bom nós sabermos viver esta verdade, mesmo que ainda não seja total em nós, mesmo que às vezes até seja conflituosa, porque não sabemos reconhecer, não sabemos dizer. É bom que esta seja a verdade que nos liberta, não que nos alheia, não que nos aliena das dificuldades da vida, mas que vai à nossa frente, a abrir-nos caminhos e a abrir-nos caminhos sempre novos. Meus queridos irmãos, não nos deixemos iludir por aquilo que é passageiro e que parece tão forte e permanente. A única verdade que perdura é sabermos amados por Nosso Senhor. Já fomos, já somos, e Ele não é outra coisa senão isto. Depois outro traço, e é bom que nós também saibamos dizer assim, saibamos ser mensageiros desta esperança, saibamos ser livres nesta verdade. Por isso, cuidado com as palavras, com as sentenças, com as leituras que ouvimos repetidamente em eco contínuo. É bom que a gente saiba reconhecer a voz do pastor e não a voz daqueles que nos querem mal. Depois outro que para mim sempre foi o meu preferido, acho que já vos disse isto, não é? A liberdade. Nosso Senhor liberta-nos. Gosto muito daquela expressão de eu sou a porta, por mim entram e saem. Bom, com o Nosso Senhor não há um caminho, como é que se diz,
pré-definido ou, não sei, preconceituoso ou limitado ou o que quer que seja. Em Nosso Senhor podemos viver todas as coisas. Que bom! Hoje fala-se do rebanho. Eu não sei distinguir rebanho de carneirada, mas pronto. Mas carneirada, normalmente a nossa expressão é uma coisa má. Vai tudo assim sem saber para onde é que vai, não é? O rebanho pode ter um bocadinho desses traços, acho que sim, não sei, mas é sobretudo o que distingue o rebanho é que ouve a voz do pastor, só segue o pastor. Sem o pastor está desordenado, desorientado, não vai a lado nenhum. E é bom que a nossa fé tenha sempre esta expressão e potencie sempre a liberdade no nosso acolhimento, na nossa resposta e na decisão deste caminho. Meus queridos irmãos, o amanhã ainda não passou. O daqui a 10 minutos ainda não aconteceu. Pode ser previsível, pode ser mais ou menos rotineiro, mas está nas nossas mãos a forma como escolhemos viver esse instante. Podemos crescer, podemos abrir-nos mais a Nosso Senhor ou podemos deixar passar. E o deixar passar nunca é uma atitude neutra. É sempre uma atitude também de nos afastarmos dele. Mas Nosso Senhor dá-nos essa liberdade. E nele podemos ir em todas as direções. Nele e só por ele podemos viver este amor, qualquer que seja a circunstância, o momento da nossa existência. Depois, e já falei demais, mas pronto, permitam só mais dois apontamentos. Acho que já vos contei isto. O meu avô era pastor, o outro era polícia, mas um era pastor. O polícia eu nunca cheguei a conhecer, morreu muito novo, mas o pastor conheci-o muito bem. Aliás, se eu vos mostrar as fotografias desse pastor, eu sou igual a ele. A minha careca é a careca do meu avô, não é? E o meu porte atlético era o meu avô também. Mas nunca ganhei os traços desse pastoreio. Eu sempre o admirei e quando ia lá à aldeia, lá à terra, nas férias do verão, de vez em quando ia com ele também com o rebanho. E ele conhecia as ovelhas todas pelo nome. Para mim eram todas iguais. Não é? E na altura nem sequer usava óculos, que eu via muito bem, não é? Mas para mim eram todas iguais. Ele conhecia perfeitamente o nome, as características de cada uma, sabia de quem é que era filhos e não filhos de cada uma, e tinha-lhes uma particular predileção. E é assim o bom pastor. Conhece as ovelhas pelo nome. Isto significa que as conhece de verdade. Não se importa consigo, com o pastor. Importa-se com cada uma. E conhece a sua identidade, a sua história, a sua particularidade. Meus irmãos, nós somos conhecidos e amados assim por Deus. Tal qual somos, tal qual estamos. Não precisamos de parecer nada. Não precisamos de nos armar em ninguém. Ele conhece-nos melhor do que nós próprios nos conhecemos. E é bom nós também termos essa abertura, porque se nós nos conhecermos cada vez melhor, as nossas palavras, os nossos gestos vão ser cada vez mais cheios de caridade. Nós só dizemos mal assim ruim, não é? Destrutivo e não sei de quê, de quem não conhecemos. Nós só usamos e manipulamos quem não consideramos. Quando são nossos, quando conhecemos pelo nome, quando percebemos o seu real valor e a sua real dignidade, o nosso olhar e a nossa atitude é completamente diferente. Então, agora sim, para terminar, para servir de critério para os nossos exames de consciência, quer seja naquilo que ouvimos e discernimos no exercício mental de refletirmos sobre o caminho bom e justo para nós, quer seja também na forma como olhamos e vivemos para os outros, diz Jesus, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida
e tenham em abundância. A vida passa pela cruz. A porta da vida eterna é esta entrega total, obediente à vontade de Deus e esta confiança absoluta no seu amor. O que é que nós queremos? Roubar, matar, destruir? Porque usando os outros, usando mal as coisas, não cuidando de nós, ou cuidando de nós de uma forma demasiadamente vã ou egoísta, não estamos a ter vida nenhuma. Estamos a ocupar tempo e a ocupar espaço, a usufruir de coisas, mas que não nos fazem crescer. Nosso Senhor não. Nosso Senhor quer é que a gente tenha a sua vida e a tenha em abundância. Vamos continuar a celebrar esta Eucaristia neste capítulo 10 do Evangelho de São João. Há de haver uma altura em que Jesus fala também do pasto verdejante, não é? Jesus é a porta, é o pastor, mas é também o pasto, é também o alimento. Por isso que Ele nos conduza até Ele ou por Ele até ao Pai, e que alimentados e fortalecidos nele, a gente se configure a Ele, ao seu olhar, à sua perspectiva, ao seu amor, para assim melhor o traduzirmos na nossa vida para bem de todos. Então professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professam só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, neste domingo mundial das vocações, oremos a Jesus Cristo, o bom pastor, pedindo que nos faça ouvir a sua voz, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Para que o Redentor, livre de todo o mal, a Santa Igreja, lhe dê pastores segundo o seu coração e lhe conceda as vocações de que ela precisa, oremos. Para que o Redentor sustente a fidelidade dos esposos, ensine os jovens a lutar pela castidade e dê aos jovens o amor pela virgindade, oremos. Para que o Redentor se lembre dos mais pobres, dos pecadores, dos aflitos, dos doentes e das ovelhas que não o escutam, nem o conhecem, oremos. Para que o Redentor, que foi morto, mas ressuscitou, torne felizes para sempre no seu reino os fiéis que o procuraram e serviram, oremos. Para que o Redentor, que a todos chama pelo seu nome, faça de nós e de todos os cristãos desta comunidade uma família, onde cada um se sinta amado, oremos. Senhor Jesus Cristo, bom pastor, que nos alegrais com a solenidade da vossa ressurreição, ouvi as preces do vosso povo e concedei àqueles que vos imploram os bens que santamente desejam. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Este pão é corpo do meu corpo, este cálice é sangue da nova aliança. Em minha memória, em memória de mim, o que eu vos disser, porque sempre que comerdes deste pão e beberdes deste vinho, lembrarás da minha morte até ao novo dia da ressurreição. Pois em minha memória tudo aquilo tudo que eu vos disser. Orai, irmãos, para que este meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concede, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santos Dominus Deus, Sabaoth, plenis unceli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, in excelsis. Santus Dominus Deus, Sabaoth, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, in excelsis. Ó Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão
e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Patriarca Rui, os bispos seus auxiliares e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. E hoje vos recordamos Carlos Barros, Maria José de Sequeiros Barreto de Araújo Lopes, António Carlos de Araújo Lopes, seus pais, sogros e família, Alice Araújo Lopes, João Lancastre Freitas, Maria Teresa Leitão e Joaquim Leitão, Miguel Pires e seus familiares, Murilo Melo e seus familiares, António da Silva Mota, no primeiro aniversário do seu falecimento, Justina e António Farinha, Maria José e Joaquim Dias, Fernando Jorge Ferreira Teixeira, Lourenço Duarte Gomes, primeiro aniversário, Dadília Tavares, Constança Ravara Marques e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, vos damos graças pelo dom da vida de Maria Antónia e vos rezamos pelas melhoras do Rafael e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos, de facto, filhos muito amados de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso. Venha, seja feita assim na terra, o nosso cada dia nos dai, perdoai assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não seria que entreis em pecado, mas eu aplaudo a salvação.
Espírito de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espírito de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu verdad. Espíritu de Dios. Oremos. Bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho e conduzi às pastagens eternas as ovelhas que remistes com o precioso sangue do vosso Filho. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Então, desejo a todos um santo domingo, uma ótima semana. É bom acabar a missa assim, ide. Que Nosso Senhor seja não só aquele por quem nós podemos encontrar-nos na verdade mais profunda do nosso ser e também experimentar esse amor que Ele plenamente é, mas seja também o dinamismo que nos põe a ir, que nos põe a recriar, que nos põe a viver à maneira dele. Por isso que a gente possa também sair por esta porta que é Jesus, não para estarmos longe dele, mas para o levarmos connosco quando estamos com os nossos irmãos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Quando te encontro descanso, Cristo Senhor auxilia, o bom pastor que me conduz, minha vida, minha luz, minha vida, minha luz. Por teus caminhos me guias, para honrar o seu nome. Cristo Senhor